O que você quer para o próximo ano? Você já parou para pensar como quer viver os próximos anos da sua vida? Este ano está quase terminando, e é natural olharmos para trás, para o tempo que não voltará e os dias que ficaram no passado. É certo que podemos aprender muito com o que passou, mas devemos pensar no futuro que Deus quer para nós. No vídeo de hoje, Joyce Meyer nos lembra que não precisamos esperar até o próximo ano para mudar e seguir em frente. Em Cristo, podemos recomeçar hoje, deixando para trás tudo que não nos serve mais e confiando que Deus tem um futuro de vitória para nós. Durante o vídeo, você encontrará conselhos práticos e reflexões bíblicas que vão te ajudar a enfrentar os desafios com fé. Assim como Davi venceu Golias, Deus nos capacita a derrotar nossos gigantes e a viver uma vida vitoriosa com propósito. Assista até o final e descubra como você pode deixar o passado no passado e começar uma nova jornada com Deus. Agora, vamos ouvir a Joyce. Sabe, nós só temos uma vida e é importante como nós a vivemos. E se olhar para trás e ver que cometeu erros, você não é diferente de nenhum de nós, todos cometemos erros. Às vezes as pessoas meio que estacionam nos seus erros, elas acham que não podem continuar. Mas eu quero te dizer que Deus só tem uma marcha e é para frente. Ele não quer que vivamos no passado, mas Ele quer que todos nós avancemos. Sabe, tudo atrás de nós está morto. Lucas 9, 59 a 62. E Jesus disse ao homem: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, ele respondeu: primeiro deixa-me ir e sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Mas quanto a você, vá e proclame o reino de Deus. Na verdade, não é que Jesus fosse contra ele ir ao funeral do seu pai, sabe? Mas há algo muito mais profundo sendo trazido aqui, de que, na verdade, nós não temos que gastar o nosso tempo com coisas que não têm mais nenhuma vida para nós. Às vezes nós podemos ter feito algo por 10 anos, isso trouxe frutos para a nossa vida, mas hoje só fazemos isso porque é um hábito. Deus já não está mais nisso, isso só está nos drenando, mas porque estamos tão acostumados a fazer isso, continuamos fazendo. E ouvi alguém dizer uma vez: se o cavalo está morto há 10 anos, desmonte-o, é hora de descer e fazer outra coisa. E Jesus disse que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quanto a você, vá e proclame o reino de Deus. Ainda assim, outro homem disse: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixe-me voltar e me despedir da minha família. E então Jesus respondeu: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para o serviço do reino de Deus. Quando você olha para trás, se o que está olhando for bom, ou se aquilo for ruim, isso ainda é uma coisa morta, está feito e terminado e não tem vida para você mais. Muitas vezes nós gostamos de falar dos velhos tempos e eu fiz coisas, eu fiz semanalmente um estudo bíblico aqui em St. Louis, em uma igreja, por cerca de 5 anos, e eram centenas de mulheres na época, e nós passamos um tempo maravilhoso juntas. E por um longo tempo depois que eu terminei esse estudo bíblico, as pessoas sempre me lembravam daqueles bons e velhos tempos. Espero que todos vocês tenham tido bons e velhos tempos, mas eu prefiro que você olhe para o bom futuro que Deus planejou para você. Boas lembranças são ótimas, mas não fique tão impressionado com aquilo que você fez que você não avance para o que você ainda pode fazer. Deus tem um bom plano para a sua vida e Ele quer que você vá e faça tudo aquilo que Ele tem para você no futuro. Se houve coisas ruins, as esqueça. Se houve coisas boas, graças a Deus por você ter participado delas, mas entenda que é hora de avançar para as coisas novas. Há uma escritura na Bíblia que tem poucas palavras, que diz assim: lembrem-se da esposa de Ló. Acho que temos que dar uma olhada na esposa de Ló e ver o que ela fez. Lucas 17, versos 29 a 32. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma,
Fogo e enxofre choveram do céu e destruiu a todos naquele lugar. E assim será naquele dia em que o Filho do Homem for revelado. E naquele dia, ninguém que estiver no telhado de casa, com pertences dentro dela, deve descer para pegá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte atrás, por nada. Lembrem-se da esposa de Ló. Ela olhou para trás e morreu, porque se transformou em uma estátua de sal. Realmente não consigo imaginar quando Jesus voltar nas nuvens e a trombeta soar, anunciando a sua volta, que qualquer um de nós queira correr de volta para casa e buscar a nossa peça favorita de joias ou a nossa roupa favorita. Mas o que Deus quer nos dizer é: deixe para trás as coisas que não têm mais valor e siga para as coisas que estão à frente. E talvez, apenas talvez, o que você precisa fazer, acho que isso é bom para todos nós, todos precisamos fazer um inventário de vez em quando de tudo que estamos fazendo e ver se aquilo ainda está dando bons frutos para nós. Sabe, só porque algo trouxe bons frutos para a sua vida há 10 anos atrás, não significa que ainda está produzindo hoje. E muitas vezes desperdiçamos nosso tempo com as coisas e precisamos apenas deixá-las para trás. Eu me pergunto se há alguma coisa hoje que você precisa deixar para trás, porque isso está te impedindo de fazer as coisas que Deus tem para você agora. Pare de chorar por suas situações e vamos seguir em frente. Êxodo 14, verso 13. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para seguir em frente. Eu fui abusada. Alguém me feriu. Eu fui rejeitada. Eu fui demitida de um emprego uma vez. A vida não é justa. Quer saber? Isto é absolutamente verdade. A vida não é justa. Todos nós passamos por coisas que são injustas e coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o mundo não é justo, mas Deus, Ele é justo. E uma das minhas coisas favoritas sobre o caráter de Deus é que Ele é um Deus de justiça. Isto significa que Deus sempre faz todas as coisas certas. Pode haver algo que aconteceu com você que foi injusto, isto não foi algo certo, mas se você fizer o que Deus quer que você faça, do qual uma parte é perdoar quem te magoou, deixe de lado e esteja pronto para seguir em frente, Deus vai trazer justiça à sua vida. Eu sei que Ele fará isso. Esqueça. Pare de lembrar do que Deus esqueceu, por exemplo, os seus pecados. A Bíblia diz que Ele não só nos perdoa, mas Ele esquece os nossos pecados e os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. E eu me lembro de uma noite, eu estava ao lado da minha cama, ajoelhada, e eu estava pedindo a Deus que me perdoasse por alguma coisa, e era algo de muito tempo atrás, e Ele disse: você pode parar de me pedir para perdoar você por isso? Eu te perdoei na primeira vez que me pediu. Então, muitas vezes, quando falamos de coisas passadas para Deus, coisas pelas quais já nos arrependemos, Ele não quer que nós façamos isso, porque, de fato, são coisas que Ele já esqueceu delas. Esqueça até mesmo das coisas boas que fiz. Sabe, eu já pude fazer um monte de coisas realmente boas na minha vida. Muitas coisas que realmente passar para a próxima coisa. Eu fiz 67 viagens missionárias para fora do país, mas é algo que eu não posso fazer mais. O meu corpo não se acostuma com as mudanças de fuso horário mais. Eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu tive que escolher as coisas em que eu sei que eu sou boa e que não vão me deixar muito cansada, e as coisas que só eu posso fazer no ministério. Eu faço ensino, eu escrevo, eu oro, eu lido com algumas situações, eu faço as entrevistas, mas eu não consigo fazer longas viagens para Índia ou África ou algum outro lugar do outro lado do mundo. Bem, sinto falta e às vezes realmente gostaria
de poder fazer isso. E eu posso me sentar e pensar sobre as grandes cruzadas que fizemos nesses outros países e as várias e várias missões e as escavações de poços e os programas de alimentação e todas essas coisas. Mas sabe, Deus já terminou com isso no que me concerne. E Ele já levantou outras pessoas no ministério agora que vão e fazem isso. Nosso ministério é muito comprometido, muito envolvido em missões, e sempre nós seremos, mas nem sempre será a mesma pessoa que vai fazer isso. Não tenha medo da mudança. A mudança não é algo ruim e sempre trará alguma coisa boa se você permitir. Esqueça tudo que você fez, esqueça também o que você não fez. Esqueça o que as pessoas fizeram com você e esqueça o que as pessoas não fizeram por você. Cara, isso pode te causar problemas nos relacionamentos. Bem, você não fez isso, não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Parte do perdão é apenas deixar para lá, esquecer, deixar para trás. E não ficar só pensando naquilo o tempo todo. Bem, eu tenho certeza de que você passou e fez coisas boas e ruins em sua vida também. Mas o que quero te perguntar hoje, quero que você pense sobre isso, é o que é que você vai fazer com o resto da sua vida. Eu tiro um tempo ocasionalmente e penso nisso, Joyce. O que vai fazer com o resto da sua vida? Sei que vou continuar escrevendo, sei que vou continuar ensinando e pregando a palavra de Deus. Quero ser obediente em tudo aquilo que Ele me pedir para fazer. Quero continuar ofertando, estendendo a mão aos pobres. Eu não sei o que Deus pode me pedir para fazer no futuro, mas seja o que for, com certeza eu vou dizer sim, porque eu quero fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. O que você vai fazer com o resto da sua vida? Talvez você não entenda o quão poderoso você é. Você diz, Joyce, eu não me sinto muito poderoso. Bem, sabe? Eu gosto de falar sobre o poder das pessoas. Sabe, é incrível. É realmente incrível. É de cair o queixo o que uma pessoa pode realizar se ela estiver totalmente comprometida e submissa a Deus. Em Romanos 5, do 17 ao 19, diz, pois se pela transgressão de um único homem, o qual foi Adão, a morte reinou e por meio de um único homem. Quando Adão pecou, a morte entrou nele. Não era uma morte física, ele não caiu morto e parou de respirar naquele momento, mas a morte física chegou ao seu espírito. Ele não tinha a vida espiritual nele que tinha antes. Então, isso passou para todos os homens. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Quanto mais aqueles que recebem a abundante provisão da graça de Deus e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Adão nos deu a morte, mas Jesus nos deu a vida. Sabe, uma transgressão resultou em condenação para todos os homens. E um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todas as pessoas. Você é alguém. Você é só um alguém. Mas você é alguém. E pare de pensar, bem, ninguém nunca fez isso antes, ou eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sabe? Vou precisar de ajuda e eu não tenho muita ajuda. Dê os primeiros passos. E o que você precisar, Deus trará até você. Eu vi Deus prover para nós por 45 anos as pessoas que precisávamos, as finanças que precisávamos. Ele abre portas certas, fecha as erradas. Se você pensar em todas as pessoas na Bíblia que eram apenas um alguém, mas que fizeram coisas tão incríveis. Vamos pensar em Adão, Moisés, José, Ruth, Esther,
em Abraão, em Elias, em Eliseu, Mateus, Pedro, Marcos, Lucas, Paulo, João e Maria Madalena. E claro, Jesus. Jesus realizou mais do que nós podemos sequer imaginar com aquele único ato de obediência, de ir para a cruz. E não era algo que ele queria fazer. Nós não temos que querer fazer tudo o que temos que fazer, mas nós precisamos ser obedientes a Deus, quer nós queiramos ou não. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, no livro de Mateus diz que por 3 vezes ele pediu a Deus: Pai, se possível, passe este cálice de mim. No entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Tem alguma coisa agora que Deus está pedindo que você faça e que você não está fazendo porque vai ser difícil ou porque você não quer, você acha que não sabe como fazer? A obediência é algo maravilhoso. E quando começamos a realmente ser obedientes a Deus, Ele faz coisas incríveis em nossas vidas. Bem, cada uma dessas pessoas de quem falamos, elas cometeram erros, fizeram coisas que eram erradas. Moisés e Davi eram ambos assassinos. Jeremias, ele teve medo. Ruth era uma adoradora de ídolos, sabe? E a Maria Madalena era uma prostituta. Elias era suicida e era depressivo. E Pedro negou até mesmo conhecer a Cristo por 3 vezes. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Agora, nós não vamos falar só de pessoas da Bíblia, nós podemos falar de alguém como Billy Graham. Quantos milhões e milhares de almas vão estar no céu por causa da obediência de um homem que decidiu fazer o que Deus o pediu para fazer? O poder de um alguém. Nenhum deles era mais do que um alguém. E nenhum deles era mais do que você. Apenas estavam comprometidos e submissos. E você pode não fazer as mesmas coisas que eles fizeram, não sei. Talvez o seu trabalho seja apenas criar 2 filhos que serão transformadores de vidas. Tudo o que fazemos é importante se for o que Deus quer que nós façamos. Isto é tudo sobre escolha. Eu acho que hoje é uma oportunidade para fazer escolhas. Você vai continuar a lamentar o que você perdeu ou você vai usar aquilo que resta? Repetindo, você vai continuar a lamentar o que você perdeu ou você vai usar o que você ainda tem? Você vai continuar sem fazer nada e ficar com raiva de si mesmo porque não fez nada? O meu irmão fez isso. Ele não está mais conosco nesta terra, mas ele parecia que estava sempre fazendo a coisa errada ou ele só não fez quase nada com a vida dele, então ele estava sempre com raiva de si mesmo porque ele não fazia nada. Mas isso é infrutífero. O que ele precisava era deixar o passado para trás, começar a seguir a Deus e fazer o que ele queria que ele fizesse. Isto é uma armadilha para a qual o diabo quer nos trazer. De que adianta você se culpar? Sabe o que é a culpa? É a nossa maneira de tentar pagar por nossos pecados. E você não pode pagar uma dívida que já foi paga. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele não precisa que nós nos envolvamos e paguemos novamente por algo que ele já pagou completa e totalmente. Ele quer que você receba o dom do perdão. Livre-se do passado e siga em frente e faça grandes coisas. Os erros que você cometeu podem se tornar experiência para você que te manterão longe de problemas no futuro e serem compartilhados com outras pessoas para mantê-las longe de problemas. Eu perguntei a um rapaz há 3 dias o que você fazia antes deste emprego. Ele disse: murmurava, reclamava, resmungava com atitude ruim e sentia pena de mim mesmo. Eu vivia cheio de pena e raiva. Fico feliz que ele tenha sido honesto. Fico feliz que ele finalmente tenha tomado a decisão de agora fazer algo sobre si.
1 Reis 19, 9, 13 são muito interessantes. Mas se você quiser ver a história completa, você tem que ir para o capítulo 18. Eu não tenho tempo para ler, mas eu vou te contar rapidamente. Elias havia desafiado 400 profetas de Baal. E o desafio era que eles colocariam um touro como sacrifício em uma fogueira de um altar, e eles derramariam água ao redor e oraria para ver qual Deus mandaria fogo, se o sacrifício queimaria ou não queimaria. Mas então, Moisés, ou melhor, Elias, depois de tudo isso, pegou aqueles 400 profetas, nem consigo imaginar isso. Ele matou todos eles e os cortou em pedacinhos. Eu não consigo imaginar que tipo de trabalho ele deve ter tido. Então ele foi ousado naquele dia. Cara, ele estava... ele não tinha medo de nada. Mas então, quando Jezabel descobriu o que ele tinha feito, ela disse e enviou uma mensagem dizendo a ele que eu vou matá-lo antes que o dia acabe. Bem, então ele ficou assustado. E assim ele correu para o deserto e se escondeu. Agora, como você pode não ter medo de 400 profetas e ainda assim ter medo de uma mulher? Bem, todos nós temos emoções, não é? E ele estava com medo de que Jezabel o matasse. Então ele saiu correndo para o meio do deserto e disse: Deus, tire a minha vida, não sou melhor que meus pais. E não vale a pena viver. Agora este homem que estava em chamas por Deus, agora queria morrer. Você já ficou assim, estava pegando fogo por Deus e de repente vem um problema e você diz: Deus, você pode me levar agora? Minha vida está tão ruim, é melhor você tirar minha vida. Bem, não é assim que Deus quer que nos comportemos. Então, ele se sentou no deserto e ficou deprimido e ficou dizendo todas essas coisas negativas. E então Deus enviou um anjo e o pôs para dormir e deu-lhe um bolo e um pouco de água. E eu gostei que ele deu a ele o bolo. E ele fez isso de novo e assim o refrescou. Mas então Elias foi e se escondeu numa caverna. E Deus foi até ele e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Bem, eu entendo isso porque depois de ter estado numa igreja onde trabalhei por 5 anos, uma noite eu estava no culto de terça-feira e o Senhor me disse muito claramente: o que está fazendo aqui? Pensei: o que estou fazendo aqui? É noite de terça, eu venho à igreja, é o que eu sempre faço. E o Senhor me disse algo que foi quase insultante. Ele disse: eu não preciso mais de você aqui. Bem, o que quer dizer não precisa mais de mim aqui? Eu ajudei a construir esse lugar desde o primeiro tijolo. E Deus disse: já encerrei com você aqui, eu tenho outras coisas para você fazer. Esse foi o momento que Deus me disse para assumir o ministério que eu tinha e levá-lo para o norte, sul, leste e oeste. E eu não vou entrar nesta história toda. Isto foi há 45 anos atrás, e se eu não tivesse obedecido a Deus naquele momento, eu não estaria aqui hoje, ensinando esta mensagem para pessoas de todo o mundo através da TV. É tão importante que nós deixemos de lado as coisas que Deus encerrou e tomemos posse das coisas novas que Ele tem para nós. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que tu e teus descendentes possam viver. Não viva com arrependimento e não viva em temor. Não seja passivo, mas ativo. Faça a vontade de Deus e não a sua. Queira agradar a Deus e não agradar as pessoas. Veja, tudo em nossa vida é uma escolha. Eu estou pedindo a você hoje para fazer a escolha de deixar para trás todas as coisas que estão no passado. Peça a Deus para te usar para fazer algo incrível no seu resto de vida.
Você tem muito diante de você. E o seu passado não pode impedi-lo de forma alguma. Tudo o que você precisa fazer é deixar para trás e dizer: Deus, aqui estou eu sou teu, faça o que você quiser comigo. E sabe, nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E sabe, nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida, ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado. 2 Coríntios 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. A velha se foi e a nova está aqui. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, toda a sua história ruim, é perdoada, esquecida, e você começa uma nova história. Mas isso não serve só para o dia em que você nasce de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. E você pode ter um novo começo sempre que precisar, sabe? Eu quero que você se lembre de que a sua história, ela não é o seu destino. Em outras palavras, o que você fez no passado não precisa ser repetido no seu futuro. Deixe-me perguntar, você está preso? Você se estacionou no ponto da sua dor e nunca superou esta dor? E você pode superar o seu passado? Paulo foi muito claro em Filipenses 3, quando disse: de resto, meus irmãos, deleitem-se no Senhor e continuem a se regozijar por estarem nele. Ele disse: não me importo de lhes escrever de novo as mesmas coisas. Isso não me irrita e é uma precaução para a segurança de vocês. E Paulo continua em outra parte de Filipenses falando que para ele existe algo que é realmente importante. A única coisa que é mais importante do que qualquer coisa é se esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas boas que estão por vir. E isso é algo que todos devemos fazer regularmente. Não devemos depositar confiança na carne, mas apenas em quem somos em Cristo Jesus. E sim, você pode ter novos começos. Sabe, todos temos vários sentimentos. E nossos sentimentos e emoções realmente tentam nos ditar que o que nós estamos sentindo é real. Mas são inconstantes. Os sentimentos são inconstantes. Eles meio que têm vontade própria, podem aparecer quando não queremos que apareçam e desaparecer quando queremos tê-los. Então, quero te dar uma sugestão hoje. Tome uma decisão de que você vai realmente começar a crer no que a palavra de Deus diz sobre os seus sentimentos. Eu posso me levantar de manhã e ir passar meu tempo com Deus, posso não sentir que Deus está lá, mas eu sei que Ele está, porque a palavra dele diz que Ele está. Agora, houve um tempo na minha vida em que eu baseava tudo no que eu sentia. Criamos tantos problemas baseando tudo em como nós nos sentimos ou até mesmo no que pensamos, porque nossa mente tem que ser renovada. Vou repetir isso. Se você é alguém que precisa de um novo começo, você pode ter um novo começo se precisar. E sabe o que o diabo vai lhe dizer? Que você não merece isso. O diabo é um mentiroso e precisamos nos lembrar disso. Tudo o que ele faz é mentir. É por isso que precisamos realmente conhecer e crer na palavra de Deus, em vez das coisas que ouvimos na nossa cabeça ou das que nós sentimos, sabe? O diabo sempre tentará nos dizer que precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Ou, se você quiser crer em algo bom para a sua vida, ele dirá: quem você pensa que é? E dirá que você não merece? Sim, você não merece.
Eu não mereço, você não merece, mas esta é a boa notícia. Deus nos dá coisas que nós não merecemos, contanto que creiamos em Jesus, nós recebemos o que Ele merece. Sabe, todos temos gigantes na nossa vida, todos nós temos. Muitas coisas que aparecem que são muito maiores do que nós. Uma fórmula para derrotar gigantes. Vamos falar do rei Davi e das coisas que ele fez quando ele enfrentou Golias. Primeiramente, Davi ignorou a crítica e a incredulidade dos outros e nenhum dos outros soldados enfrentou Golias, eles tinham medo dele. Mas Davi tinha uma fé forte em Deus, então ele acreditava que ele poderia derrotar o gigante. E sabe, se você tem uma fé forte em Deus, então, não importa o quão grande seja o seu problema, você crerá que com Deus ao seu lado, você pode derrotá-lo, sabe? E quer saiba ou não, você é um vencedor. Você pode não se sentir como um agora, mas você é. As pessoas criticaram Davi por ele até mesmo pensar que poderia derrotar aquele gigante. Não acreditavam nele, disseram que ele era muito jovem, que não tinha isso nem aquilo. Mas ele ignorou tudo. E talvez algumas pessoas te disseram coisas que você precisa ignorar. Ou talvez o diabo tenha dito coisas que você precisa ignorar, sabe? Você pode ignorar a crítica e a incredulidade das pessoas. Em segundo lugar, Davi se lembrou das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Houve uma vez que ele matou um urso, sabe? E uma outra vez que ele matou um leão com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós temos um problema nos encarando, nós precisamos nos lembrar de outras vitórias que tivemos na nossa vida. Às vezes esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer. E a Bíblia nos diz em várias passagens para nos lembrar das vitórias que tivemos no passado. Davi fazia isso até mesmo em momentos que ficava deprimido, ele se lembrava das vitórias que teve no passado. E então, se você está enfrentando o problema agora, pare e pense em pelo menos uma única vez na sua vida em que você teve uma vitória. Você pode se lembrar das vitórias que Deus te deu no passado? A próxima coisa foi que Davi falou palavras positivas de vitória e não de derrota. E ele falou palavras de vitória antes mesmo de realmente ter a vitória. E veja bem, no reino de Deus, no reino há uma lei onde dizemos que o crer, ele sempre vem antes do receber. Cremos em Deus primeiro e então geralmente há um tempo de espera, um tempo de teste, onde Satanás trará dúvidas e tentará roubar sua fé. E em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala da oração que remove as montanhas e diz assim: peça a Deus, crendo que você já recebeu e você receberá. Agora pense nisso. Você pede a Deus o que você quer. Você crê que já recebeu e então você vai receber. Agora, ele não disse quando receberemos. Sim, há uma espera envolvida quando lidamos com Deus. E precisamos confiar que o nosso tempo é perfeito se estiver nas mãos de Deus. Agora, é claro, faríamos as coisas muito mais rápido do que Deus, mas Ele toma o seu tempo com as coisas e elas sempre são ótimas no final. Davi falou palavras positivas. Deixe-me ler o que ele disse ao gigante, porque o gigante estava provocando. Quem você acha que é? Você é pequeno demais, você é isso e aquilo. Neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos. A batalha é do Senhor. Ele entregará você em nossas mãos. Sabe, se você disser palavras positivas de vitória antes mesmo de você ter a vitória, e precisamos fazer isso. Eu comecei recentemente em todas as manhãs, a primeira coisa que eu digo
Este será um ótimo dia. Bem, como eu sei que será um ótimo dia, nem passei o dia ainda. Porque eu acredito que Deus é bom e que não importa o que vier contra mim, aquele ainda pode ser um ótimo dia. Se eu me lembrar de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo e que eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Quanto mais positivo a gente for, mais milagres de Deus nós veremos em nossas vidas. Fale palavras de vitória, fale antes mesmo de ter a vitória. Romanos 8 diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Bem, o que significa ser mais que vencedor? Este é um pensamento meu, mas acho que significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isto significa que caminhamos e vivemos como vencedores na vida. E nós não precisamos ter medo dos problemas, das coisas que vêm contra nós, porque sabemos que Deus está do nosso lado. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, a quem iremos temer? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que entre as milhares de pessoas que assistem ao nosso programa de TV, alguns de vocês têm alguns problemas realmente muito grandes, desafiando você no momento. E Deus quer usar este ensinamento hoje para encorajar você, de que Ele está com você e em você, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele quer encorajar você a não crer no que você sente, mas a crer na palavra de Deus. E se você precisar, apenas é tão fácil hoje, pegue seu computador e jogue em pesquisar a escritura sobre como superar os problemas. E sabe, você terá uma lista inteira de escrituras surgindo. Eu faço isso sempre, sabe? Se você está tendo problemas com a raiva e precisa superar, diga, mostre-me escritura sobre a raiva. Estou lhe dizendo, a palavra é cheia de poder. E quando você lê essas escrituras, especialmente se você as ler em voz alta e parar e pensar no que elas estão dizendo, elas estão cheias da unção de Deus e vão ajudá-lo, fortalecê-lo, e a sua fé se tornará mais forte se você buscar a palavra de Deus. Você pode declarar a vitória antes de ter a vitória se você crer na palavra de Deus. A próxima coisa que Davi fez foi usar seus dons e habilidades únicas que Deus tinha dado a ele. Ele não tentou ser uma outra pessoa. Muitas vezes, quando temos problemas, ligamos para alguém e dizemos, bem, eu sei que você passou por isso, o que foi que você fez? Bem, o que eles fizeram pode não funcionar para você. É por isso que temos que buscar a Deus para nos aconselhar. Não aos seus amigos. Não estou dizendo que é sempre errado buscar conselhos no amigo, mas se lembre de que você pode fazer o que fizeram, mas não significa que isso vai funcionar para você. Você pode até fazer a mesma coisa que fez antes com um problema semelhante, pode não funcionar desta vez. Porque Deus quer que você vá até Ele. O Espírito Santo que vive dentro de você é o seu guia. E Ele vai te guiar e te mostrar o que precisa fazer naquela situação. Veja, Saul realmente não achava que Davi poderia derrotar Golias, mas finalmente concordou em deixá-lo ir, dizendo, use a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul em Davi. E Davi tentou se mover com ela e não funcionou para ele. Ele voltou até Saul e ele tirou e disse, não dá, isso não vai funcionar. Sabe, a armadura ou o plano de uma outra pessoa não pode funcionar para você. Os apóstolos disseram em Atos 5, 29, nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Você pode usar os únicos dons que Deus lhe deu. Não precisa ser como os outros, não precisa se comparar com outras pessoas, sabe? Davi era totalmente dependente de Deus e ele deu a Deus toda a glória. A nossa confiança não está no homem. Colocamos nossa confiança em Deus e somente nele. Então Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar.
Quando você tem um problema na sua vida, uma das coisas boas a se fazer é várias vezes ao dia parar e dizer: Jesus, há poder neste nome. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Neste dia, ouça, Davi estava declarando antecipadamente: neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu amo isso. Isso renova minha fé só de ouvir isso, sabe? E sabe, você pode ser totalmente dependente de Deus e pode dar a Ele toda a glória por cada vitória que você tiver na sua vida. Provérbios 3:5 diz: apoie-se, confie e se entregue ao Senhor de todo o seu coração e mente. Não confie na sua própria percepção ou entendimento. No verso 7 de Provérbios 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. Nem pense que você é inteligente o bastante para administrar sua vida, porque precisamos de Deus. Não importa quantas ideias brilhantes tenhamos, nós sempre precisamos buscar a Deus. Davi atacou o seu problema, ele não fugiu, ele correu em direção ao inimigo. E talvez agora você esteja num lugar em sua vida onde está se escondendo do problema, está ignorando o seu problema, você não quer lidar com ele. Talvez diga: eu estou orando por isso, sabe? Há tempo para orar, mas também há tempo para agir. E às vezes as pessoas usam a oração como desculpa, dizendo que estão orando por algo, embora Deus já lhes tenha mostrado o que elas precisam fazer. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à batalha, e eu amo isso. Correu rapidamente. E sabe, eu acho que ele correu rapidamente antes de ter tempo para olhar para aquele gigante. Às vezes nós olhamos e falamos e pensamos demais, sabe, nos nossos problemas, e quanto mais falamos e pensamos neles, maiores eles ficam e, em pouco tempo, ficam maiores do que Deus. Davi diz, ou melhor, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me honrarás e glorificarás. Davi atacou o seu problema. Ele correu para o inimigo. E deixe-me ler de novo. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou nele. Você também pode atacar seus problemas. Não precisa fugir deles, não precisa ter medo das ameaças do seu inimigo. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem que estragaram o plano de Deus para suas vidas, sabe? Todos cometemos erros. Eu quero te encorajar a não desperdiçar os seus erros. Não precisa se sentir culpado para sempre por um erro que você cometeu. A misericórdia de Deus se renova a cada dia e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, e tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje. Ele não só nos perdoa, mas esquece os nossos pecados e não se lembra deles mais. Ele os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E sabe, isso é tão bom que é difícil acreditar. Pense nisso. Oh, meu Deus e meu Pai. Ele os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste, e ele não se lembra deles mais. Bem, precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes passamos tempo falando de algo que Deus já esqueceu. Deus tem um plano para a vida de todos, mas somos muito bons em bagunçar, sabe? E quando fazemos isso, pensamos que é tarde demais para nós, que estragamos o plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus me ensinou que o plano B representa o melhor. Nós servimos a um Deus que é absolutamente incrível e, honestamente, Ele pode fazer com que o plano B seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que tivesse funcionado. Não posso explicar como isso funciona para você, mas só porque Deus é bom e porque Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a qualquer hora que Ele quiser,
Se você confiar em Deus para isso, Ele pode fazer tudo. Não tenha atitude, Deus, eu sei que eu estraguei o seu plano para minha vida, então agora eu vou ter que me contentar com o segundo melhor. Não tem. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, então eu sempre imaginei que eu teria uma vida de segunda categoria. Pensava que eu era estragada e que nada poderia desfazer o que me aconteceu. Eu iria sobreviver, mas nunca teria uma vida ótima. Bem, que grande mentira. Deus me deu uma vida fenomenal, mas eu precisei acreditar nisso. Ponha na sua mente que você nunca, nunca, nunca vai desistir. E você pode começar de novo. Nunca é tarde demais. Tudo o que você precisa é de um momento. O que você quer dizer com isso, Joyce? Bem, você só precisa de um momento para tomar uma decisão. Agora, hoje mesmo, você pode dizer: eu vou ter uma nova atitude. Eu vou crer no que Deus diz, em vez das mentiras de Satanás. Eu creio que posso deixar esquecer do que ficou para trás e eu posso ter um novo começo hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia e hoje eu vou começar de novo. Talvez você esteja endividado, você precisa começar de novo, saindo da dívida. Talvez seja aquela garagem que você precisa limpar ou aquele armário que precisa limpar, que você começou e nunca terminou, isso te faz se sentir muito derrotado. Talvez toda a sua vida precise de um novo começo. Talvez você precise de um novo começo no relacionamento. Talvez você esteja titubeando no seu casamento e esteja orando para que Deus mude isso, está esperando que a outra pessoa tome alguma ação, sabe? Bem, por que você não é o primeiro a tomar uma atitude? Pergunte a Deus o que fazer. Nós estamos sempre querendo que Deus mude a outra pessoa, mas talvez Ele queira mudar você. Em João 8 diz: se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer vocês livres. Peça a Deus que te mostre a verdade em todas as situações. Estou te dizendo, por anos e anos e anos, eu achei que todos os problemas que Dave e eu tínhamos era culpa dele. Cara, fiquei surpresa quando Deus me disse que eu era o problema. Eu não queria ouvir isso. Eu chorei por 3 dias. Eu queria que o outro fosse o problema, mas eu tinha uma atitude tão ruim e nada poderia ser consertado na minha vida até que eu enfrentasse isso. E no momento em que eu encarei isso, eu tive um novo começo na minha vida. Veja, você pode começar de novo. Não tem problema que não possa superar se você se lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Sabe, Deus fez muito na minha vida e eu posso realmente dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Mas outro dia Deus me disse: você não está correndo para a base, você está pronta para rebater e prestes a acertar um home run, sabe? Veja, Deus estava me dizendo para não achar que estava chegando ao fim. Enquanto estiver vivo e respirando, você ainda pode sonhar novamente. Espero que esta mensagem tenha inspirado você a não esperar pelo próximo ano para recomeçar. Como aprendemos no vídeo, com Deus você pode ter um novo começo hoje, independentemente do que tenha passado ou das dificuldades que esteja enfrentando. Ao falar palavras de vitória e confiar em Cristo, você pode superar muitos gigantes, assim como Davi fez, e viver uma vida de propósito e bênçãos. Lembre-se, não olhe para o passado, mas siga em frente, confiando que Deus está no controle do seu futuro. Ele quer que você viva em vitória e superação todos os dias. Comece agora, e veja como Deus transformará sua vida quando você entrega a Ele seus desafios, e confia nele com todo amor e dedicação. Você pode ter um novo começo sempre que precisar. Em Cristo podemos ser novas criaturas todos os dias. Você não precisa adiar para depois. Você pode recomeçar hoje mesmo. Senhor, nós te agradecemos por nos dar a chance de recomeçar a cada dia. Pedimos que nos ajude a viver com sabedoria os próximos anos das nossas vidas, e que possamos deixar o passado para trás e seguir em frente,
olhando para Cristo e confiando em tuas promessas. Que possamos enfrentar nossos gigantes com fé, sabendo que o Senhor está conosco em todas as batalhas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus continue abençoando sua vida com novos sonhos e vitórias. Até o próximo vídeo.